Bem-vindos a uma jornada filosófica transformadora. Hoje vamos explorar a profunda sabedoria de Zaratustra, um personagem que desafia normas, questiona valores e nos convida a buscar a autossuperação. Este vídeo não é apenas sobre um livro, é um chamado para refletir sobre nossa própria existência, liberdade e propósito. Por que isso importa? Porque em um mundo de conformismo, Zaratustra nos ensina a dançar com a vida, a criar nossos próprios valores e a abraçar cada momento com intensidade. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Essas ações ajudam a espalhar conhecimento e a criar mais conteúdos como este. Na primeira parte da narrativa, Zaratustra desce das montanhas após passar 10 anos em completo isolamento. Um período marcado por intensa reflexão e introspecção. Durante essa década, ele mergulhou em profundas meditações, acumulando uma sabedoria que agora deseja compartilhar com o povo. No entanto, ao chegar à praça do mercado, ele se depara com uma resistência imediata. Quando pronuncia sua famosa declaração, "Deus está morto", a multidão, incapaz de compreender a profundidade de suas palavras, responde com risos e zombarias. É nesse momento crucial que Zaratustra percebe uma verdade fundamental. A sabedoria não pode ser simplesmente despejada sobre as pessoas. Elas precisam estar preparadas para recebê-la. Essa compreensão marca o início de sua jornada como mestre e guia espiritual. Um líder que não impõe, mas inspira. Zaratustra começa a atrair seguidores, a quem ele chama de discípulos. A esses, ele ensina sobre o conceito do Übermensch, ou super-homem, um ideal que transcende a moralidade convencional. Esse conceito central do livro não se refere a uma superioridade física ou racial, mas sim a um estado de autossuperação espiritual e filosófica, que cada indivíduo deve buscar. Zaratustra enfatiza a importância de questionar os valores tradicionais e de criar novos significados para a existência. Através de metáforas poéticas e parábolas profundas, ele desafia seus seguidores a abandonarem o conforto das verdades estabelecidas e a embarcarem em uma jornada de autodescoberta. Ele os encoraja a romper com as correntes do conformismo e a buscar sua própria verdade, mesmo que isso signifique enfrentar a solidão e a incompreensão. Um dos momentos mais impactantes de sua filosofia é a explicação das 3 transformações do espírito. Zaratustra compara a evolução humana à metamorfose do camelo, que carrega fardos e obedece, para o leão, que diz não às imposições externas, e finalmente para a criança, que representa um novo começo, capaz de criar novos valores com inocência e liberdade. Essa analogia ilustra o processo de libertação e renovação que ele propõe. O camelo simboliza a fase de submissão e obediência. O leão representa a rebelião contra as normas impostas, e a criança encarna a pureza e a capacidade de reinventar a existência. À medida que a narrativa avança, Zaratustra enfrenta a solidão novamente, mas desta vez por escolha própria. Ele compreende que seus discípulos precisam encontrar seus próprios caminhos, sem depender exclusivamente de seu guia. Em sua caverna nas montanhas, ele mergulha em profundas meditações sobre conceitos como o eterno retorno, a ideia de que cada momento da vida se repetirá infinitamente. Essa noção exige uma afirmação total da existência, incluindo seus aspectos mais dolorosos e desafiadores. Durante essas reflexões solitárias, Zaratustra desenvolve o conceito da vontade de poder, que ele define não como dominação sobre os outros, mas como autodominação e crescimento contínuo. Ele observa que todos os seres vivos buscam expandir-se e superar-se, um impulso vital comparável às forças da natureza que o cercam em seu retiro montanhoso. Em um dos momentos mais sombrios do livro, Zaratustra confronta o espírito da gravidade, que representa tudo o que puxa o ser humano para baixo: o ressentimento, o conformismo e a mediocridade. Ele contrasta essa seriedade pesada com a leveza da dança,
que ele usa como metáfora para uma vida afirmativa e cheia de vitalidade. A dança simboliza a capacidade de transcender o peso das tradições e viver com alegria e liberdade. Zaratustra ensina que a vida deve ser vivida com leveza, como uma dança e não como um fardo a ser carregado. Ao longo de sua jornada, Zaratustra encontra diversos personagens alegóricos, como o equilibrista que cai da corda, simbolizando os perigos da transição entre o animal e o super-homem. Esse encontro marca um ponto crucial na narrativa, onde Zaratustra compreende mais profundamente os riscos e desafios envolvidos na autossuperação. Ele também critica as concepções tradicionais de amor, rejeitando tanto o amor possessivo quanto o amor abnegado. Em vez disso, ele propõe um amor que fortaleça tanto quem ama quanto quem é amado, elevando ambos em direção ao ideal do super-homem. Esse amor não é uma forma de dependência, mas uma força que impulsiona o crescimento mútuo. O tema do tempo e da eternidade é explorado através do conceito do eterno retorno. Zaratustra confronta um portal onde dois caminhos se encontram, o passado e o futuro, simbolizando a necessidade de abraçar cada instante como se ele fosse se repetir eternamente. Essa ideia transforma o peso da repetição em uma fonte de alegria e afirmação da vida. Zaratustra ensina que cada momento deve ser vivido com intensidade, como se fosse eterno, pois é apenas através dessa aceitação total que podemos encontrar a verdadeira liberdade. Na parte final do livro, Zaratustra reúne os homens superiores em sua caverna. Esses personagens representam diferentes aspectos da humanidade em transição, como o adivinho pessimista, os reis decaídos e o papa aposentado. Cada um simboliza uma forma de niilismo ou decadência que deve ser superada no caminho para o super-homem. O clímax da narrativa ocorre quando Zaratustra enfrenta seu pensamento mais profundo, o eterno retorno de todas as coisas. Esse conceito exige a mais completa afirmação da vida, incluindo seus aspectos mais dolorosos e terríveis, servindo como um teste final de força espiritual e amor pelo destino. Um dos aspectos mais provocativos do livro é sua crítica à moralidade do rebanho. Zaratustra observa como as pessoas tendem a seguir cegamente normas estabelecidas sem questioná-las. Ele incentiva seus ouvintes a criarem seus próprios valores, baseados em sua experiência única de vida e em sua vontade de crescimento. A metáfora do meio-dia, momento em que não há sombra, representa o estado de máxima clareza e afirmação da vida. Zaratustra experimenta esse momento como uma epifania, onde todas as dualidades são transcendidas, alcançando um estado de perfeito equilíbrio entre o físico e o espiritual. O tema da autossuperação é central em todo o livro. Zaratustra ensina que cada pessoa deve constantemente buscar superar a si mesma, comparando esse processo a um arco sempre tensionado em direção a um alvo mais alto. Essa tensão constante é vista não como um fardo, mas como a própria essência da vida. A doutrina do eterno retorno é apresentada como o pensamento mais pesado, um teste supremo da afirmação da vida. Apenas aqueles que podem dizer sim a cada momento estão verdadeiramente livres do ressentimento. A morte de Deus é abordada não como um evento trágico, mas como uma oportunidade de liberação. Zaratustra vê esse momento como o início de uma nova era, onde os humanos devem assumir total responsabilidade por seus valores e significados. É um chamado à maturidade espiritual da humanidade, uma convocação para que cada indivíduo crie seu próprio sentido de existência. A crítica de Zaratustra aos pregadores da morte revela sua posição contra qualquer filosofia que negue ou diminua a vida. Ele ataca aqueles que valorizam o além-mundo em detrimento da existência terrena, chamando-os de caluniadores da vida, que espalham veneno com suas doutrinas de renúncia. Em contraste, ele propõe uma filosofia de afirmação total da vida, onde cada momento, seja de alegria ou dor, é abraçado como parte essencial do destino. O símbolo da criança, como estágio final da transformação espiritual, representa a capacidade de criar novos valores com inocência e esquecimento. Após o camelo, que carrega fardos, e o leão, que diz não,
A criança emerge como um novo começo, capaz de reinventar a existência com leveza e criatividade. O riso é outro tema recorrente no livro. Zaratustra ensina que as verdades mais profundas devem ser abordadas com leveza e alegria, não com seriedade pesada. O riso é visto como uma forma de sabedoria que transcende tanto a ignorância quanto o conhecimento puramente intelectual. A solidão de Zaratustra não é apenas física, mas também espiritual. Ele compreende que certas verdades só podem ser descobertas no isolamento completo, longe do ruído social e das opiniões comuns. Esse tema reflete a necessidade de distanciamento para alcançar insights mais profundos sobre a existência. O conceito de amor fati, amor ao destino, emerge como uma das ideias mais poderosas do livro. Zaratustra ensina que devemos amar não apenas os momentos agradáveis da vida, mas também os dolorosos e difíceis. Essa aceitação total é vista como o caminho para a verdadeira liberdade espiritual. A metáfora da dança aparece repetidamente como símbolo de uma vida leve e afirmativa. Zaratustra critica a seriedade pesada da moral tradicional, propondo em seu lugar uma abordagem mais graciosa e dinâmica da existência. O dançarino representa aquele que superou o peso do ressentimento e vive em harmonia com o fluxo da vida. O tema da coragem é central no livro. Zaratustra valoriza especialmente a coragem de questionar verdades estabelecidas e de enfrentar o vazio deixado pela morte de Deus. Essa coragem não é apenas física, mas principalmente intelectual e espiritual. A coragem de pensar pensamentos perigosos e de abraçar a incerteza. A ideia do meio-dia perfeito representa o momento de máxima claridade e decisão. É quando não há sombras e todas as coisas aparecem em sua verdadeira natureza. Zaratustra experimenta esse momento como uma revelação da eternidade no presente, um instante de perfeita compreensão e afirmação. O simbolismo da serpente e da águia, animais companheiros de Zaratustra, representa a união da sabedoria terrena com a visão elevada. A serpente simboliza o conhecimento intuitivo e telúrico, enquanto a águia representa a perspectiva mais ampla e a busca pelas alturas do pensamento. A crítica aos últimos homens é um dos momentos mais mordazes do livro. Zaratustra descreve aqueles que buscam apenas conforto e pequenas felicidades, evitando qualquer forma de conflito ou crescimento. Esses representam o oposto do super-homem, pois perderam toda a ambição de autossuperação. O pensamento do eterno retorno serve como teste supremo da afirmação da vida. Zaratustra propõe imaginar que cada momento da existência se repetirá eternamente. Essa ideia age como um peso que esmaga os fracos, mas eleva aqueles capazes de abraçar plenamente a vida em todos os seus aspectos. Na seção das velhas e novas tábuas, Zaratustra revisita antigos valores para criar novos. Ele examina como valores tradicionais podem ser transformados e superados, não através de simples negação, mas por meio de uma transmutação criativa que preserva e eleva o que há de valioso no antigo. O conceito de vontade de poder é apresentado não como dominação sobre outros, mas como autodominação e crescimento contínuo. Zaratustra observa esse princípio na natureza, onde cada ser vivo busca expandir-se e superar suas limitações, não por maldade, mas por um impulso vital fundamental. A importância do esquecimento é destacada como uma força positiva. Zaratustra ensina que, assim como a criança, devemos ser capazes de esquecer para criar algo novo. Esse esquecimento não é mera ignorância, mas uma força ativa que permite novos começos e liberdade das amarras do passado. A crítica à compaixão tradicional é outro aspecto provocativo do livro. Zaratustra vê a compaixão comum como uma forma de fraqueza que diminui tanto quem dá quanto quem recebe. Ele propõe uma forma mais elevada de amor que eleva e fortalece, em vez de meramente consolar. O tema da autossuperação é explorado através da metáfora do arco e flecha. Zaratustra ensina que o ser humano é como um arco tensionado entre sua natureza animal e suas mais altas possibilidades.
Essa tensão não deve ser eliminada, mas utilizada como força propulsora para o crescimento. A questão do tempo é central no pensamento de Zaratustra. Ele ensina que devemos redimir o passado através de uma vontade criadora que diz: assim eu quis. Essa transformação do foi em assim eu quis representa a maior libertação possível do peso do tempo e do ressentimento. O simbolismo da ponte aparece repetidamente no livro. Zaratustra vê o ser humano como uma ponte entre o animal e o super-homem, não como um fim em si mesmo. Essa metáfora enfatiza o caráter transitório da condição humana e a necessidade de constante autossuperação. Zaratustra alcança sua maturidade final ao compreender que deve abençoar todas as coisas com seu sim eterno. Esse é o momento de sua maior transformação, onde ele se torna verdadeiramente o mestre do eterno retorno e o profeta da afirmação total da vida. Chegamos ao fim desta jornada com Zaratustra, um convite à autossuperação e à criação de nossos próprios valores. Sua filosofia nos desafia a abraçar a vida com coragem, leveza e amor ao destino, transformando cada momento em uma oportunidade de crescimento. Agradeço por acompanhar este vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder conteúdos que inspiram reflexões profundas. Deixe sua opinião nos comentários de qual parte do texto mais chamou sua atenção e participe dessa discussão enriquecedora. Compartilhe este vídeo com quem precisa de inspiração para repensar a vida e buscar sua própria verdade. Juntos, podemos espalhar sabedoria e transformação. Até o próximo vídeo.